Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, vamos agora à página 29, falar de um dos temas mais difíceis que nós temos na história da igreja. Porque desse tema aqui vão surgir heresias terríveis, tentando explicar como foi essa união da humanidade e da divindade de Jesus Cristo. Porque o homem, ele tem o que a ciência chama de a semente da vida, o sêmen ou o esperma. Ali está a semente da vida. Mas a profecia dizia que o Messias seria a semente da mulher, ou seja, não teria participação de homem. É claro que a pessoa vai dizer, pastor Levi, você está interpretando agora, né? Nós da igreja interpretamos agora, quando o apóstolo Paulo e os outros, né, interpretaram antes essa questão de como iria se cumprir essa profecia. É verdade, mas observe, antes, até de Jesus morrer, os homens eles tinham dificuldade de aceitar isso, entender. Até hoje, quando os cristãos falam, né, que a genealogia de Maria é a genealogia de Jesus, porque José não era pai de Jesus de fato, sabe o que os rabinos dizem? Eles dizem o seguinte, olha, então mais um motivo para ele não ser o nosso Messias, porque nós não aceitamos genealogia por uma mulher. Mas aí como que nós respondemos? Mas vocês deveriam aceitar. Quando vocês não aceitam, vocês estão contra as Escrituras, porque as Escrituras, ela diz que ele seria a semente da mulher. Então significa que a descendência dele só vai ter participação da mulher. A ascendência dele, digo, né? Ele era filho de Maria. A profecia dizia isso, que o Messias seria a semente da mulher. Então, quando você diz que só aceita a genealogia através de homens, você está indo contra as Escrituras. Mas esse tema, então, da encarnação, ele tem essa dificuldade, e a heresia que vai ser gerada na história são teólogos que vão tentar descrever como ocorreu essa união entre a humanidade e a divindade. Bom, nós vivemos numa geração privilegiada. Hoje a ciência consegue estudar o momento em que um esperma ele fecunda um óvulo. Então, aquilo que eles chamam de o sêmen, o que os gregos já chamavam de sêmen, né? Onde está o código da vida, ok? Nós temos esse privilégio. Bom, o que aconteceu com Maria? Não teve o sêmen do homem. O próprio Deus fecundou o óvulo de Maria. É isso que nós podemos falar. Podemos dizer que a Bíblia o descreve como homem e o descreve como Deus. Mas nós não podemos dizer como foi essa união, se foi 50%. Né? Nós dizemos o seguinte, que ele era homem e era Deus. Era 100% homem e 100% Deus. É assim que a Bíblia o chama. Mas como ocorreu essa união, alguns vão dizer, ocorreu de maneira completa, de maneira que ele se tornou uma só pessoa, e assim Deus morreu na cruz. Então, nisso, por exemplo, nós não acreditamos. Então, esse tema da encarnação é um tema que, claro, tem um grande mistério para nós. Outra heresia que vai ser desenvolvida é a heresia de que Maria, para não transmitir pecado para Jesus, Maria teria que ter nascido sem pecado também. Isso não está na Bíblia. A Bíblia descreve Jesus como nascendo sem pecado, mas a Igreja Católica que vai estabelecer que, olha, mas para ela não transmitir pecado para Jesus, ela não podia ter pecado, então ela nasceu sem pecado. Mas se for colocar essa regra, então a mãe de Maria também não poderia ter pecado, senão ela transmitiria pecado para Maria. E a mesma coisa iria seguir por toda a história. Ou seja, tentando explicar o inexplicável. Então, a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado. Então, é só o que eu posso dizer. Então, nesse tema tão difícil, nós temos que exercitar
aquela palavra do apóstolo Paulo, né? Não ir além do que está escrito. Bom, então, número 1. Cristo antes da encarnação. Este capítulo vai falar do Deus eterno tomando a forma de homem, como ele habitou no ventre de Maria até vir à vida. Bom, vou até contar uma coisa para vocês aqui. Falando da divindade, da eternidade de Jesus, por que eu usei aqui o termo Cristo? Por que eu não usei aqui a encarnação de Jesus? Pelo seguinte, você vai notar no estudo dos evangelhos que o termo Cristo ou Messias, ele é usado para descrever a eternidade de Jesus. Por exemplo, nós vamos chegar num momento no Evangelho de Mateus que vai ser dito o seguinte: Jesus Cristo vai questionar os escribas e fariseus dizendo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chamou de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Jesus questiona: se Davi lhe chama Senhor, como pode ser filho? Então note que ele começou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Então ele está dizendo o seguinte: olha, o Cristo não é filho de Davi, o Cristo é eterno, o Messias é eterno. Por conta dessa palavra de Jesus é que eu uso aqui a encarnação de Cristo, ou seja, é uma descrição do Deus eterno que ele encarna, vai tomar a forma de homem. Mas durante o ministério de Jesus, por exemplo, o cego Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, como esse texto ele usa Jesus, filho de Davi, então quando eu for falar da parte humana, eu vou usar o termo Jesus. E quando eu vou falar da parte divina, eu vou usar o termo Cristo. Não estou dizendo que usar diferente disso seja heresia, né? Eu pego esses dois exemplos para usar o termo Cristo para descrever a divindade eterna, o Deus eterno. E pego o segundo exemplo para descrever a parte humana, o descendente de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ok? Pois bem, o item 1.1, o verbo de Deus, João capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler esse versículo, esses dois versículos, que diz o seguinte: no princípio, observe que ele começa como no livro do Gênesis, né? Isso certamente é intencional. Em princípio ou no princípio são traduções possíveis, né? Então, lá naquele mesmo princípio que o livro de Gênesis contou, no princípio criou Deus os céus e a terra, quem estava lá criando? Esse Jesus Cristo que foi visto pelos homens, né? Que eu vou contar a história agora para vocês. João está dizendo, então. No princípio era o Logos, ou o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele já começa falando do Verbo, dessa eternidade de Jesus Cristo. Por isso eu escolhi, nessa cronologia, eu escolhi esse texto aqui como o primeiro texto, para falar da eternidade, da origem de todas as coisas. Ou seja, Jesus Cristo, no caso o Cristo, ele estava lá nesse princípio com Deus. O Cristo não é descendente de Davi, o Cristo é eterno. O comentário prossegue. João não apresentou a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas apresentaram. Porém, começa o seu evangelho falando do Cristo eterno, trazendo-nos dados que nós poderíamos chamá-los de genealogia eterna ou genealogia divina de Jesus Cristo. João nos ensina três coisas sobre Jesus Cristo nesse primeiro versículo. No princípio, Jesus Cristo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, eu falei para vocês que esse tema da encarnação, do Deus eterno, vir tomar a forma de homem até a morte, para poder receber sobre a sua inocência, receber a culpa da humanidade e assim salvar a humanidade.
E Deus, no seu amor, ele faz isso por quê? Porque uma outra criatura mais poderosa do que o homem, ela conseguiu enganar a humanidade, e a humanidade toda está seguindo essa criatura, que a Bíblia chama de diabo e Satanás. Então, só uma coisa poderia ser feita para salvar a humanidade. A humanidade ela não conseguiria se livrar do engano de Satanás se Jesus Cristo não viesse a este mundo, né, dar fim àquele poder dele e trazer graça para a igreja. Né? O comentário prossegue. João inicia o seu evangelho com a expressão no princípio, indicando que ele estava falando do mesmo princípio do livro de Gênesis, ou seja, o princípio de todas as coisas. Então, como eu disse, ele combinou a filosofia grega, né, que falava do Logos como originador e aquele que mantinha a ordem do universo. João usa para dizer que está falando de Jesus. 1.2. Todas as coisas foram feitas por ele. João, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João ensina que Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas, ou seja, ele é um homem que nasceu e morreu, mas ele também é um Deus eterno e imortal, tanto que ele pôde se ressuscitar, ele como Deus, tanto que ele disse, né, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Se Deus tivesse morrido na cruz, Deus não poderia ressuscitar a parte humana, né? Então, por isso nós pregamos a parte humana que morre na cruz e a parte divina, então, o ressuscita. Uma pausa.